O silêncio da noite e o som distante da chuva, a casa dormia em silêncio. As paredes pareciam respirar devagar, como se guardassem o ar da noite dentro delas. Lá fora, a chuva caía em fios finos, quase tímidos, e cada gota encontrava o telhado com um som que lembrava passos leves sobre madeira antiga. O relógio da sala marcava as horas em intervalos longos e preguiçosos, e a única luz vinha da pequena lamparina ao lado da cama, que pulsava de forma quase viva, oscilando entre o âmbar e o dourado pálido. Ela estava desperta, não por inquietação, mas porque havia algo diferente naquela noite, um tipo de quietude que parecia falar. Os lençóis tinham a temperatura exata do conforto, e mesmo assim, ela não conseguia fechar os olhos completamente. O som da chuva, ao longe, vinha em ondas que iam e voltavam, como se alguém respirasse junto dela. O vento movia as cortinas com doçura. Elas balançavam em um compasso que se repetia, um vai e vem quase hipnótico. O tecido branco refletia a luz da lamparina, criando sombras líquidas pelas paredes do quarto. Eram sombras lentas, sem forma definida, que se dissolviam antes de se tornarem qualquer coisa. Havia algo quase sagrado naquele silêncio, como se a noite tivesse parado o tempo só para observá-la. A cama rangia levemente quando ela mudava de posição. O som ecoava suave, fundindo-se ao ritmo da chuva, e cada gota parecia cair no exato instante em que o coração dela batia. Tudo parecia sincronizado. O vento, a chuva, o tic-tac do relógio e a respiração que vinha e ia, calma, profunda, sem pressa de terminar. A janela, de moldura escura e vidro antigo, estava entreaberta. Da fresta vinha um cheiro de terra molhada, misturado ao perfume quase imperceptível das flores que cresciam no jardim do outro lado. Era um aroma que trazia memórias distantes, impossíveis de identificar com clareza. Algo entre infância e melancolia. Algo que fazia o peito dela se aquecer devagar, como quem reencontra um rosto esquecido num sonho. A chuva aumentou um pouco, e o som ficou mais presente, não como barulho, mas como uma presença que preenchia o espaço. Era quase uma voz feita de gotas e vento. E enquanto escutava, ela percebeu que havia um padrão, um ritmo sutil, como se a chuva sussurrasse algo que só poderia ser ouvido por quem estivesse realmente quieto. Ela levantou o olhar para a janela. As gotas se acumulavam no vidro, escorrendo em linhas finas e lentas. Cada linha refletia a luz da lamparina de um jeito diferente. E por um momento, parecia que o vidro estava vivo, respirando também. As gotas se juntavam, se separavam e deixavam rastros luminosos que desapareciam com a mesma leveza com que surgiam. Por um instante, o vento soprou mais forte. As cortinas se abriram como asas, revelando a noite por completo. Lá fora, o céu era um tecido escuro costurado por pequenas linhas prateadas de chuva. O som se espalhou pelo quarto, e ela teve a sensação de que o mundo inteiro estava dormindo, menos ela. Não havia medo, nem solidão. Apenas uma serenidade profunda, quase antiga. Uma sensação de estar em um lugar fora do tempo, onde cada som e cada movimento tinham um significado escondido. Ela observava o vidro como quem observa o coração, esperando que algo se revele por si só, sem forçar. De vez em quando, uma lembrança surgia sem aviso. O som da chuva no telhado lembrava uma noite de muitos anos atrás, quando ela ainda era criança e contava as gotas antes de dormir. Lembrava do cheiro do cobertor, do som distante da voz da mãe
e do pequeno abajur que desenhava sombras de flores no teto. Essas memórias vinham como o vento. Não podiam ser seguradas, apenas sentidas. Ela sorriu levemente. O tipo de sorriso que nasce sozinho, sem motivo claro. Talvez fosse o conforto de reconhecer na chuva uma velha companhia. Talvez fosse o silêncio, ou talvez fosse apenas o corpo se preparando para o descanso. A lamparina piscou uma vez, depois outra. A chama se alongou e voltou ao normal, como se reagisse à presença de algo invisível. O ar dentro do quarto parecia mais denso, mais cheio. Ainda assim, havia uma paz que envolvia tudo. Uma paz que não exigia entendimento, apenas entrega. Ela virou o rosto sobre o travesseiro e olhou novamente para o vidro. Lá fora tudo era azul e cinza. Dentro, dourado e sombra. Por um momento, ela pensou ter visto um reflexo que não era o seu. Um pequeno movimento, como se alguém do outro lado da janela também estivesse acordado, observando. Mas o pensamento passou com a mesma leveza com que veio. Talvez fosse apenas o reflexo da chama. Talvez fosse o cansaço. Talvez o início de um sonho. O som da chuva voltou a se tornar mais suave, ritmado, constante. O corpo dela foi relaxando aos poucos. As pálpebras pesaram. O quarto inteiro parecia respirar com ela, num compasso tranquilo. Era como se o tempo tivesse decidido parar ali, dentro daquele instante. E antes que o sono chegasse por completo, ela teve a impressão de ouvir, muito de leve, um som vindo do vidro. Um som que não era da chuva nem do vento. Algo como o riso distante de uma criança. Ela abriu os olhos devagar, mas a janela estava quieta. Apenas o som da noite. E a certeza de que o que quer que tivesse sido não pertencia ao agora. Então ela fechou os olhos, e o som da chuva obediente começou a cantar mais baixo, embalando o início de algo que ela ainda não compreendia. Um presságio suave do que a esperava do outro lado do vidro. O tempo parou. A respiração se tornou o único som. E a noite continuou ali, viva, guardando o segredo que logo começaria a se revelar. Tópico 2. A descrição do quarto e da janela antiga. Quarto parecia existir fora do tempo. Não era grande nem pequeno. Tinha o tamanho exato da solidão confortável. As paredes, pintadas há muitos anos, guardavam um tom amarelado e suave, como se o tempo tivesse pousado ali em forma de luz antiga. Havia marcas quase imperceptíveis perto do rodapé, lembranças de móveis que já não estavam mais ali. Cada detalhe parecia conter uma história, e cada silêncio, um respiro do passado. O ar tinha um perfume leve de madeira úmida e papel antigo. Na estante, alguns livros dormiam com as capas voltadas para a parede, como se envergonhassem do próprio conteúdo. Um relógio parado, uma xícara esquecida e uma fotografia desbotada completavam o cenário. Era o tipo de quarto que parece observar quem entra. Um espaço que sabe mais do que revela. No centro, a cama de ferro simples com lençóis de algodão branco e um cobertor dobrado ao pé trazia uma sensação de refúgio. Não havia nada extravagante, apenas a harmonia de objetos que haviam sido úteis e de alguma forma continuavam sendo. A lamparina repousava sobre o criado mudo, sua chama pequena projetando sombras que se moviam devagar, como se quisessem proteger o sono que ainda não havia chegado. Mas era a janela que dominava o quarto. Alta, de madeira escura e moldura espessa, parecia mais antiga que a casa. O vidro, levemente ondulado, distorcia o mundo exterior de maneira sutil, como se transformasse tudo em lembrança. Quando o vento soprava,
O vidro tremia suavemente, emitindo um som fino, quase imperceptível, que lembrava o ressoar de um sino distante. Durante o dia, aquela janela filtrava a luz do sol em tons dourados, espalhando reflexos que dançavam pelo chão de madeira. Mas à noite, ela se tornava outra coisa. Um espelho líquido, um portal silencioso. O batente, gasto pelo tempo, ainda guardava o toque de mãos antigas. A pintura estava descascada em pequenos pontos, revelando camadas de cores que talvez tivessem pertencido a outras épocas. Havia uma pequena rachadura no canto inferior direito do vidro, fina como um fio de cabelo, que brilhava de forma estranha quando a lua a tocava. Ela se aproximava da janela todas as noites, quase sem perceber. Era como se algo nela chamasse, um ímã silencioso que a atraía. Ficava ali, observando o reflexo da própria sombra sobre o vidro, enquanto o som da chuva criava um ritmo de respiração entre o mundo de dentro e o de fora. A moldura parecia viva, pulsava levemente sob o toque dos dedos. Não era apenas madeira. Era memória compacta, um objeto que havia testemunhado tudo: o crescimento, a ausência, as noites de risos e as de choro contido. E agora, silenciosamente, parecia disposto a contar suas próprias histórias. Ela encostou a testa no vidro frio. O contraste entre o calor do corpo e a temperatura do vidro provocou um arrepio breve, mas doce. Lá fora, o jardim estava envolto por sombras. Pequenos pontos de luz refletiam nas poças d'água, como se o céu tivesse se derramado sobre a terra. E dentro desse reflexo, algo parecia se mover. A janela devolvia imagens que nem sempre pertenciam ao agora. Às vezes, o vidro parecia lembrar. Mostrava cenas que não existiam. Ou talvez existissem, mas em outro tempo. Uma bicicleta encostada na cerca, o balanço de cordas antigas, o vulto de alguém que passava rápido demais para ser reconhecido. Tudo surgia e desaparecia com a leveza de um sonho. No parapeito, uma pequena fenda guardava um segredo. Um desenho antigo, riscado à faca, com iniciais quase apagadas. Ela nunca soube quem as havia gravado ali, mas gostava de pensar que eram de alguém que também havia se encantado por aquela mesma janela. Aquele detalhe lhe dava a sensação de continuidade, como se várias vidas tivessem se entrelaçado no mesmo espaço, observando o mesmo horizonte que agora ela olhava. As cortinas de linho leve moviam-se com o vento de forma tão suave que pareciam respirar. Quando o tecido tocava o vidro, o som lembrava o murmúrio de um rio distante. Era um ruído que confortava, como se a casa inteira se embalasse num sono profundo e seguro. O chão de madeira rangia sob seus pés, mas o som não quebrava o silêncio, apenas o complementava. Tudo ali parecia parte de uma música sem melodia, composta de gestos pequenos. O estalar do piso, o chiado da chuva, o farfalhar das cortinas. As paredes da casa pareciam respirar devagar, como se cada tijolo guardasse a memória de todos os sons que já existiram ali. Risadas, orações, choros abafados e canções esquecidas. Ela ainda estava acordada. O corpo descansava, mas os olhos continuavam atentos, fixos na janela. Algo nela a chamava. Não era curiosidade, mas um tipo de encanto silencioso, o mesmo que sentimos diante de algo que nos observa de volta, mesmo que não saibamos o que é. A lamparina lançava uma luz amarelada e fraca sobre o quarto. O reflexo dela no vidro formava um jogo de sombras e luzes que pareciam se mover sozinhas. Por um instante,
O quarto e o mundo do lado de fora se misturavam. A escuridão da rua encontrava a penumbra da casa, e o limite entre dentro e fora se dissolvia. Ela se aproximou. Os passos eram lentos, quase inaudíveis, como se o chão tivesse medo de quebrar o encanto que pairava no ar. Cada passo trazia uma sensação diferente. Frio, nostalgia, uma leve expectativa. Quando finalmente parou diante da janela, viu o próprio reflexo, o mesmo de sempre. Mas havia algo nele que parecia deslocado. Não era a luz, nem o ângulo. Era o olhar. O reflexo parecia mais desperto do que ela. Enquanto ela piscava devagar, o reflexo por um instante não piscou. O tempo congelou. Foi apenas um segundo, talvez menos, mas suficiente para que o ar parecesse mais denso, como se a casa tivesse prendido a respiração junto com ela. Ela deu um passo para trás, sem medo, apenas surpresa. Olhou novamente e o reflexo já estava igual, obediente, como sempre fora. A mesma expressão calma, o mesmo olhar cansado, o mesmo rosto iluminado pela chama da lamparina. Talvez fosse o cansaço, pensou, ou a ilusão que nasce quando o sono se mistura com a vigília. Ainda assim, algo dentro dela permaneceu desperto, um fio invisível que ligava aquele instante ao inexplicável. Ela tocou o vidro, o frio percorreu-lhe os dedos como uma carícia suave. E nesse toque, o reflexo pareceu reagir, um leve tremor, quase imperceptível, como se o vidro fosse líquido por um breve instante. Foi então que ela viu. Atrás do seu reflexo, algo começou a se formar. Uma silhueta vaga feita de sombra e luz. Não havia rosto, apenas contorno. Parecia uma figura humana, de pé, imóvel, observando-a do outro lado. O coração dela bateu mais forte, não por medo, mas por um tipo de fascínio impossível de explicar. A figura não se movia, apenas existia, como se fizesse parte do vidro. Ela piscou novamente, e a imagem desapareceu. O vidro agora refletia apenas o quarto, a cama, o abajur aceso e o tecido das cortinas se movendo ao vento. Nada mais. Por um momento, ela ficou ali, tentando entender o que havia visto. Mas quanto mais pensava, mais irreal parecia. E quanto mais irreal parecia, mais verdadeiro se tornava dentro dela. Respirou fundo. O ar estava mais frio, como se a noite tivesse se aproximado um pouco mais. Podia sentir o cheiro da terra úmida entrando pela fresta da janela. Aquele cheiro que sempre traz lembranças de infância e de quintais molhados. Havia algo familiar na sensação, como se aquele reflexo diferente não fosse uma ameaça, mas um chamado. De repente, uma lembrança surgiu, sutil como um lampejo. A voz da avó há muitos anos, dizendo algo que ela nunca esquecera completamente. As janelas antigas guardam o que o tempo esquece. Às vezes, quando olhamos com calma, elas mostram mais do que o reflexo. Ela não tinha entendido aquilo quando era criança, mas agora, ali, sozinha e desperta, a frase parecia fazer sentido. Talvez aquela janela fosse mais antiga do que a própria casa. Talvez ela sempre estivesse ali, esperando que alguém olhasse com o tipo certo de silêncio. A chama da lamparina tremulou, lançando uma dança dourada sobre o vidro, e nesse instante, o reflexo voltou a se mover, mas de uma forma diferente. O reflexo sorriu. Ela não havia sorrido, mas a imagem, sim. Um sorriso pequeno, quase invisível, nascido nos lábios do reflexo, como se quisesse dizer algo.
O coração dela pulsou mais rápido e, curiosamente, em vez de medo, o que sentiu foi ternura. Aquele sorriso não era sinistro, era calmo, familiar. Ela deu um passo à frente, fascinada. O vidro agora parecia mais claro, e atrás do reflexo surgiram imagens vagas. O mesmo quarto, mas mais antigo. As paredes eram de madeira escura. O abajur tinha formato diferente. E no canto havia uma cadeira de balanço. Tudo banhado por uma luz suave, como a de um sonho distante. E então, por um segundo, ela viu a si mesma, ou o que parecia ser ela, sentada na cama, com um livro aberto no colo. A mesma expressão serena, os mesmos olhos atentos à janela. Um arrepio lento percorreu-lhe o corpo. Não era medo, era reconhecimento. O reflexo sorriu novamente. Um sorriso breve, compassivo, como quem diz: você lembrou. A chama da lamparina vacilou, e o quarto mergulhou em penumbra. Quando a luz se firmou, o reflexo estava normal outra vez. A imagem antiga desaparecera, deixando apenas o vidro liso e o som distante da chuva voltando a cair. Ela ficou parada ali por alguns instantes, com o coração leve e a mente cheia de perguntas. Mas as perguntas não pediam resposta, apenas pediam silêncio. Sentou-se na beira da cama, ainda voltada para a janela. A chuva engrossava de novo, e o som dela parecia embalar os pensamentos, dissolvendo-os devagar. Ela não sabia o que havia acontecido, mas também não queria entender. O inexplicável, às vezes, é o que dá sentido à calma. Deitou-se, cobrindo-se até o peito, e olhou uma última vez para o vidro. O reflexo agora parecia tranquilo, imóvel, apenas uma imagem comum. Mas ela sabia que algo havia mudado e que, de alguma forma, a janela guardava mais do que o presente. O sono começou a chegar, suave, como um tecido fino cobrindo o pensamento. No último instante antes de adormecer, ela teve a impressão de ver do outro lado do vidro uma pequena luz acesa, fraca, distante, mas viva, como uma lembrança que não quer ser esquecida. Tópico 5. O reflexo que começa a agir por conta própria. Amanhecer ainda não havia chegado, mas algo no ar indicava que a noite já estava diferente. O vento, que antes vinha frio, agora era mais morno, como uma respiração suave que tocava as cortinas e fazia o tecido dançar em silêncio. A chuva cessara há pouco, e no chão, o som das gotas remanescentes escorria devagar, como se o mundo ainda estivesse acordando. Ela despertou sem ter dormido de verdade. O corpo tinha descansado, mas a mente permanecia desperta, como se tivesse ficado à espreita a noite inteira. Abriu os olhos devagar. O quarto estava envolto por uma penumbra azulada. A luz pálida da madrugada filtrava-se pelas frestas da janela, revelando o contorno das coisas, mas não suas cores. Por um instante, ela acreditou que o que acontecera antes havia sido um sonho. Mas ao olhar para a janela, o corpo dela respondeu com um arrepio lento e silencioso. Não fora sonho. A janela parecia diferente. O vidro, antes translúcido e tranquilo, agora tinha um brilho quase líquido, como se guardasse movimento. A chama da lamparina, que ainda resistia em seu último fio de cera, tremulava ritmicamente, e cada tremor fazia o reflexo se mover de maneira estranhamente viva. Ela se sentou na cama, os lençóis escorregando devagar sobre suas pernas, e observou. Por alguns segundos o reflexo a encarava,
imóvel, obediente. Mas então, de repente, beliscou ela não. O gesto foi sutil, delicado, quase humano, mas o suficiente para o silêncio do quarto mudar de forma. O coração dela acelerou, mas não havia medo, apenas curiosidade, um encantamento leve, como quem observa uma mariposa pousar sobre a palma da mão. O reflexo voltou a piscar, desta vez com mais calma, e logo depois moveu os lábios. Não havia som, apenas o movimento suave da boca formando uma palavra que ela não conseguiu entender. Ela inclinou-se para a frente, tentando decifrar. O vidro estava frio, mas parecia pulsar sob sua respiração. O reflexo a observava com um olhar que não parecia mais o seu. Era mais intenso, mais vivo, como se do outro lado existisse alguém que há muito esperava ser visto. De repente, o reflexo sorriu. Um sorriso pequeno, tranquilo, o mesmo que ela vira antes. Mas agora havia algo novo ali, uma melancolia, como a de quem sabe algo que o outro ainda não sabe. Ela, sem perceber, sorriu de volta. E então o reflexo moveu a cabeça, imitando o gesto, ou talvez o antecipando. Era impossível saber. Por um momento, os dois movimentos se misturaram, e ela sentiu um leve desequilíbrio, como se o chão tivesse oscilado sob seus pés. O reflexo parecia brincar com o tempo, agindo ora antes, ora depois, ora exatamente junto. A sensação era a de estar diante de um espelho que não refletia o presente, mas o instante seguinte, como se o reflexo soubesse o que ela faria e apenas esperasse para acompanhar. O ar ficou mais denso. A chama da lamparina se apagou e a penumbra envolveu o quarto num abraço macio e profundo. O vidro, entretanto, continuava a brilhar, não com a luz da chama, mas com algo que vinha de dentro dele, uma claridade pálida, azulada, como a de um luar escondido. Ela se aproximou. Podia ver agora com mais nitidez o que havia do outro lado. O mesmo quarto. Sim, mas com pequenas diferenças. O lençol do outro lado era mais antigo, de cor bege. O abajur tinha uma forma mais simples. E o reflexo dela vestia algo diferente. Ela tocou o vidro. O reflexo, em vez de imitá-la, também estendeu a mão, mas do lado oposto. Por um instante. Tópico 8. As palavras que começam a aparecer sozinhas no caderno. A casa estava em silêncio. O tipo de silêncio que não pesa, apenas envolve, como um cobertor feito de ar. O relógio da parede marcava o tempo de forma quase preguiçosa, e o som dos ponteiros parecia misturar-se com o canto distante dos grilos do lado de fora. Ela havia passado o dia inteiro pensando nas palavras que lera no vidro e nas páginas do caderno antigo. Agora, o sol se escondia lentamente, tingindo o céu de tons que iam do ouro ao violeta. As sombras alongavam-se pelos móveis, subindo pelas paredes, até que o quarto inteiro parecia respirar, junto com ela. O vento balançava a cortina de modo tão suave que o tecido lembrava o movimento lento da água. O caderno repousava aberto sobre a mesa. Ela o havia deixado ali desde cedo, incapaz de fechá-lo. De tempos em tempos, seus olhos voltavam a ele, como se esperassem algo, uma resposta, um sinal, uma lembrança que ainda não tinha forma. Quando a noite finalmente chegou, a luz do abajur foi a única a permanecer acesa. O brilho amarelado criava uma pequena ilha de claridade no meio do escuro. E foi então, nesse instante entre o cansaço e a vigília, que ela viu acontecer.
A página do caderno se moveu sozinha. Um leve som de papel sendo virado preencheu o ar. E o coração dela, por um momento, esqueceu-se de bater. Nenhum vento entrava pela janela e, mesmo assim, as folhas tremularam como se alguém invisível passasse os dedos por elas. Ela se aproximou devagar. O ar ao redor parecia mais frio, mas não assustador, apenas diferente, como se o tempo dentro do quarto tivesse mudado de densidade. As bordas do caderno brilharam suavemente e letras começaram a se formar uma por uma, desenhadas por uma tinta invisível que surgia do nada. Ela observou, sem ousar piscar. As palavras apareciam devagar, como se fossem sussurradas por alguém que escolhia cada sílaba com cuidado. Você se lembra de mim? A caligrafia era a mesma do diário anterior, idêntica à da avó. Mas algo nela parecia mais leve, mais flutuante, como se a própria voz que escrevia não pertencesse mais inteiramente a este mundo. Ela sentou-se diante do caderno, com o coração em calma e os olhos fixos nas letras. Durante alguns segundos, não soube o que fazer. Responder, talvez, ou apenas ouvir. Então, tomou a pena que ainda estava ao lado da garrafa de tinta e escreveu com hesitação. Sim, eu lembro. Por um instante, nada aconteceu. Mas em seguida, uma nova linha começou a se formar logo abaixo da sua resposta. O tempo se moveu sem mim, mas eu continuei aqui. Ela leu em silêncio, sentindo as palavras se expandirem dentro de si. Não era uma frase qualquer. Havia ternura ali e também um pouco de saudade. Era como se alguém que amava muito tivesse ficado preso entre as horas, esperando apenas ser lembrado. Virou a cabeça em direção à janela. O vidro refletia o quarto. A mesa, o caderno, tudo parecia igual, mas, por um segundo, o reflexo dela não estava sincronizado. O rosto do outro lado demorou um instante a se mover, e nesse pequeno atraso, ela viu a avó, não como lembrava, não velha, não frágil, mas jovem, com os mesmos olhos calmos e a expressão doce que ela guardava da infância. A mulher do reflexo sorria, um sorriso que não pedia explicações, e então as letras voltaram a surgir no papel. Você abriu o que foi esquecido. A janela não mostra o passado, mostra o que ficou esperando. Ela sentiu o peito aquecer. As palavras, embora escritas, pareciam ser ouvidas, e cada letra se transformava em uma lembrança vaga. O cheiro do bolo de milho na cozinha da avó, o som do rádio antigo, o toque da mão que penteava seus cabelos quando criança. As imagens vinham e iam, como se o caderno fosse um espelho líquido. E ela entendeu que não era apenas uma conversa, mas uma travessia. O diário não escrevia apenas memórias, ele as recriava. A pena escapou de sua mão e rolou sobre a mesa. Ela observava o papel. E o que antes era escrita agora se transformava em desenho. Uma casa começou a se formar, a mesma do reflexo da janela, desenhada linha por linha, até que o contorno do portão e do jardim surgiram com clareza. Era a casa da avó. O som da chuva começou de repente, embora o céu, minutos antes, estivesse limpo. Pingos leves batiam no vidro e o ar ficou úmido, com cheiro de terra molhada. A lâmpada oscilou, como se o tempo dentro do quarto se ajustasse a outro ritmo. O desenho no papel começou a se mover. As sombras das árvores balançavam. E por um instante, ela viu o balanço do quintal. Aquele mesmo balanço onde a menina, ela própria criança, aparecera no reflexo.
tudo vivo, tudo respirando. O caderno tremia levemente sob suas mãos e, no meio da ilustração que agora se tornava uma cena viva, novas letras surgiram. Entre por aqui, se quiser lembrar. Ela respirou fundo, não havia medo, apenas uma melancolia serena, o tipo que vem quando o coração reconhece um lugar ao qual pertenceu. Colocou a mão sobre a página e sentiu o papel quente, pulsante. Por um momento, pareceu sentir o toque do vento vindo de dentro do caderno. Um sopro leve, real. As chamas das velas tremularam e o som da chuva se intensificou. O desenho se expandiu, a página pareceu crescer e as bordas começaram a desaparecer na claridade que saía de dentro do papel. Era como se o mundo, por um breve instante, se dobrasse em si mesmo. E então ela ouviu uma voz baixa, calma e cheia de doçura. A mesma voz que a embalava quando criança. Venha ver o que você esqueceu. Ela fechou os olhos. O som da chuva se misturou ao som do próprio coração. O ar cheirava a infância e a flores secas. Quando abriu os olhos novamente, já não estava mais no quarto. O chão era de madeira gasta e o ar morno trazia o perfume familiar do fogão a lenha. No canto, um rádio antigo tocava uma canção suave. E do outro lado do cômodo, pela janela agora aberta, o balanço balançava sozinho. Ela sorriu. O caderno ainda estava em suas mãos. E nas páginas, as palavras continuavam a aparecer sozinhas, contando o resto da história que o tempo havia deixado para trás. Tópico 9. O reencontro com o quintal da infância. O ar estava morno, cheio de cheiros familiares. Cheiro de terra molhada, de folhas amassadas sob os pés, de pão recém-assado vindo de algum lugar próximo. Ela ficou parada por alguns segundos, apenas respirando, como quem teme quebrar o encanto de um sonho, se mover depressa demais. O quintal diante dela era o mesmo que existira tantos anos atrás, igual, mas de alguma forma mais luminoso, mais vivo, como se cada detalhe tivesse sido lavado pela própria lembrança. As árvores altas dançavam devagar, e as folhas brilhavam sob uma luz dourada, suave, como o fim de uma tarde que nunca termina. O vento soprava leve, e o som das copas se misturava ao canto de pássaros que pareciam feitos de névoa. Ela deu o primeiro passo, e o chão respondeu com um estalo suave da madeira velha do alpendre. Cada som era uma lembrança desperta. O rangido do portão, o bater das folhas contra o muro, até o eco distante de risadas infantis, tudo soava como uma melodia antiga, familiar. E então ela viu o balanço. Preso ao velho carvalho, no mesmo lugar onde sempre estivera, movia-se sozinho, embalado pelo vento. As cordas rangiam levemente, e a tábua de madeira balançava num ritmo quase humano, como se alguém invisível ainda o usasse. Ela se aproximou, os olhos úmidos de uma emoção calma e doce. Quando tocou na corda, o balanço parou. O ar ao redor pareceu reter o fôlego. Por um instante, ela ouviu o som de sua própria risada. Não a de agora, mas a de uma criança. Vinha de algum ponto atrás dela, leve e pura, cheia de alegria. Virou-se devagar e lá estava. Uma menina de tranças, pés descalços, segurando um pequeno caderno nas mãos. A menina olhava para ela com curiosidade, mas sem medo. Havia ternura naquele olhar e algo mais profundo. Uma espécie de reconhecimento. A mulher deu um passo à frente, o coração batendo num compasso de reverência. A menina sorriu, e o mundo pareceu iluminar-se um pouco mais.
Nenhuma palavra foi dita. Não era preciso. Por alguns segundos, ficaram apenas se olhando, o passado e o presente, frente a frente, respirando o mesmo ar. A brisa passou entre elas, levando o cheiro de flores e memórias. Então, a menina abriu o pequeno caderno que segurava. Nas páginas havia desenhos, o balanço, a casa, o jardim, e uma mulher observando pela janela. "Você também escreve?" perguntou a mulher num sussurro. A menina assentiu, com um sorriso tímido. Virou o caderno e mostrou a última página. Havia uma frase, escrita com letras simples e redondas. "Escrevo para lembrar o que o tempo esqueceu." A mulher sentiu o coração se apertar, mas não de tristeza. Era algo mais leve, como a sensação de reencontrar algo que sempre esteve por perto. Ela se ajoelhou, ficando na altura da menina. Os olhos das duas se encontraram, e um reflexo dourado pareceu ligar uma à outra. "Você é real?" perguntou quase sem voz. A menina pensou por um instante, depois respondeu: "Real é o que a gente sente quando lembra." A resposta ficou no ar ecoando de forma suave, como uma canção antiga repetida ao longe. E então, lentamente, a menina fechou o caderno e estendeu a mão. A mulher hesitou por um segundo, mas aceitou o gesto. Tópico 8. As palavras que começam a aparecer sozinhas no caderno. A casa estava em silêncio. O tipo de silêncio que não pesa, apenas envolve, como um cobertor feito de ar. O relógio da parede marcava o tempo de forma quase preguiçosa, e o som dos ponteiros parecia misturar-se com o canto distante dos grilos do lado de fora. Ela havia passado o dia inteiro pensando nas palavras que lera no vidro e nas páginas do caderno antigo. Agora, o sol se escondia lentamente, tingindo o céu de tons que iam do ouro ao violeta. As sombras alongavam-se pelos móveis, subindo pelas paredes, até que o quarto inteiro parecia respirar, junto com ela. O vento balançava a cortina de modo tão suave que o tecido lembrava o movimento lento da água. O caderno repousava aberto sobre a mesa. Ela o havia deixado ali desde cedo, incapaz de fechá-lo. De tempos em tempos, seus olhos voltavam a ele, como se esperassem algo, uma resposta, um sinal, uma lembrança que ainda não tinha forma. Quando a noite finalmente chegou, a luz do abajur foi a única a permanecer acesa. O brilho amarelado criava uma pequena ilha de claridade no meio do escuro. E foi então, nesse instante entre o cansaço e a vigília, que ela viu acontecer. A página do caderno se moveu sozinha. Um leve som de papel sendo virado preencheu o ar. E o coração dela, por um momento, esqueceu-se de bater. Nenhum vento entrava pela janela e, mesmo assim, as folhas tremularam como se alguém invisível passasse os dedos por elas. Ela se aproximou devagar. O ar ao redor parecia mais frio, mas não assustador, apenas diferente, como se o tempo dentro do quarto tivesse mudado de densidade. As bordas do caderno brilharam suavemente, e letras começaram a se formar uma por uma, desenhadas por uma tinta invisível que surgia do nada. Ela observou, sem ousar piscar. As palavras apareciam devagar, como se fossem sussurradas por alguém que escolhia cada sílaba com cuidado. "Você se lembra de mim?" A caligrafia era a mesma do diário anterior, idêntica à da avó. Mas algo nela parecia mais leve, mais flutuante, como se a própria voz que escrevia não pertencesse mais inteiramente a este mundo. Ela sentou-se diante do caderno, com o coração em calma,
e os olhos fixos nas letras. Durante alguns segundos, não soube o que fazer. Responder, talvez, ou apenas ouvir. Então, tomou a pena que ainda estava ao lado da garrafa de tinta e escreveu com hesitação. Sim, eu lembro. Por um instante, nada aconteceu. Mas em seguida, uma nova linha começou a se formar logo abaixo da sua resposta. O tempo se moveu sem mim, mas eu continuei aqui. Ela leu em silêncio, sentindo as palavras se expandirem dentro de si. Não era uma frase qualquer. Havia ternura ali e também um pouco de saudade. Era como se alguém que amava muito tivesse ficado preso entre as horas, esperando apenas ser lembrado. Virou a cabeça em direção à janela. O vidro refletia o quarto. A mesa, o caderno, tudo parecia igual, mas, por um segundo, o reflexo dela não estava sincronizado. O rosto do outro lado demorou um instante a se mover, e nesse pequeno atraso, ela viu a avó, não como lembrava, não velha, não frágil, mas jovem, com os mesmos olhos calmos e a expressão doce que ela guardava da infância. A mulher do reflexo sorria, um sorriso que não pedia explicações, e então as letras voltaram a surgir no papel. Você abriu o que foi esquecido. A janela não mostra o passado, mostra o que ficou esperando. Ela sentiu o peito aquecer. As palavras, embora escritas, pareciam ser ouvidas, e cada letra se transformava em uma lembrança vaga. O cheiro do bolo de milho na cozinha da avó, o som do rádio antigo, o toque da mão que penteava seus cabelos quando criança. As imagens vinham e iam, como se o caderno fosse um espelho líquido. E ela entendeu que não era apenas uma conversa, mas uma travessia. O diário não escrevia apenas memórias, ele as recriava. A pena escapou de sua mão e rolou sobre a mesa. Ela observava o papel. E o que antes era escrita agora se transformava em desenho. Uma casa começou a se formar, a mesma do reflexo da janela, desenhada linha por linha, até que o contorno do portão e do jardim surgiram com clareza. Era a casa da avó. O som da chuva começou de repente, embora o céu, minutos antes, estivesse limpo. Pingos leves batiam no vidro e o ar ficou úmido, com cheiro de terra molhada. A lâmpada oscilou, como se o tempo dentro do quarto se ajustasse a outro ritmo. O desenho no papel começou a se mover. As sombras das árvores balançavam. E por um instante, ela viu o balanço do quintal. Aquele mesmo balanço onde a menina, ela própria criança, aparecera no reflexo. Tudo vivo, tudo respirando. O caderno tremia levemente sob suas mãos e, no meio da ilustração que agora se tornava uma cena viva, novas letras surgiram. Entre por aqui, se quiser lembrar. Ela respirou fundo, não havia medo, apenas uma melancolia serena, o tipo que vem quando o coração reconhece um lugar ao qual pertenceu. Colocou a mão sobre a página e sentiu o papel quente, pulsante. Por um momento, pareceu sentir o toque do vento vindo de dentro do caderno. Um sopro leve, real. As chamas das velas tremularam e o som da chuva se intensificou. O desenho se expandiu, a página pareceu crescer e as bordas começaram a desaparecer na claridade que saía de dentro do papel. Era como se o mundo, por um breve instante, se dobrasse em si mesmo. E então ela ouviu uma voz baixa, calma e cheia de doçura. A mesma voz que a embalava quando criança. Venha ver o que você esqueceu. Ela fechou os olhos. O som da chuva se misturou ao som do próprio coração. O ar cheirava a infância
e a flores secas. Quando abriu os olhos novamente, já não estava mais no quarto. O chão era de madeira gasta e o ar morno trazia o perfume familiar do fogão a lenha. No canto, um rádio antigo tocava uma canção suave. E do outro lado do cômodo, pela janela agora aberta, o balanço balançava sozinho. Ela sorriu. O caderno ainda estava em suas mãos, e nas páginas, as palavras continuavam a aparecer sozinhas, contando o resto da história que o tempo havia deixado para trás. Tópico 9. O reencontro com o quintal da infância. O ar estava morno, cheio de cheiros familiares. Cheiro de terra molhada, de folhas amassadas sob os pés, de pão recém-assado vindo de algum lugar próximo. Ela ficou parada por alguns segundos, apenas respirando, como quem teme quebrar o encanto de um sonho, se mover depressa demais. O quintal diante dela era o mesmo que existira tantos anos atrás, igual, mas de alguma forma mais luminoso, mais vivo, como se cada detalhe tivesse sido lavado pela própria lembrança. As árvores altas dançavam devagar, e as folhas brilhavam sob uma luz dourada, suave, como o fim de uma tarde que nunca termina. O vento soprava leve, e o som das copas se misturava ao canto de pássaros que pareciam feitos de névoa. Ela deu o primeiro passo, e o chão respondeu com um estalo suave da madeira velha do alpendre. Cada som era uma lembrança desperta. O rangido do portão, o bater das folhas contra o muro, até o eco distante de risadas infantis, tudo soava como uma melodia antiga, familiar. E então ela viu o balanço. Preso ao velho carvalho, no mesmo lugar onde sempre estivera, movia-se sozinho, embalado pelo vento. As cordas rangiam levemente, e a tábua de madeira balançava num ritmo quase humano, como se alguém invisível ainda o usasse. Ela se aproximou, os olhos úmidos de uma emoção calma e doce. Quando tocou na corda, o balanço parou. O ar ao redor pareceu reter o fôlego. Por um instante, ela ouviu o som de sua própria risada. Não a de agora, mas a de uma criança. Vinha de algum ponto atrás dela, leve e pura, cheia de alegria. Virou-se devagar, e lá estava. Uma menina de tranças, pés descalços, segurando um pequeno caderno nas mãos. A menina olhava para ela com curiosidade, mas sem medo. Havia ternura naquele olhar e algo mais profundo. Uma espécie de reconhecimento. A mulher deu um passo à frente, o coração batendo num compasso de reverência. A menina sorriu, e o mundo pareceu iluminar-se um pouco mais. Nenhuma palavra foi dita. Não era preciso. Por alguns segundos, ficaram apenas se olhando, o passado e o presente, frente a frente, respirando o mesmo ar. A brisa passou entre elas, levando o cheiro de flores e memórias. Então, a menina abriu o pequeno caderno que segurava. Nas páginas havia desenhos, o balanço, a casa, o jardim, e uma mulher observando pela janela. "Você também escreve?" perguntou a mulher num sussurro. A menina assentiu, com um sorriso tímido. Virou o caderno e mostrou a última página. Havia uma frase, escrita com letras simples e redondas. "Escrevo para lembrar o que o tempo esqueceu." A mulher sentiu o coração se apertar, mas não de tristeza. Era algo mais leve, como a sensação de reencontrar algo que sempre esteve por perto. Ela se ajoelhou, ficando na altura da menina. Os olhos das duas se encontraram, e um reflexo dourado pareceu ligar uma à outra. "Você é real?" perguntou quase sem voz. A menina pensou por um instante, depois respondeu:
Real é o que a gente sente quando lembra. A resposta ficou no ar ecoando de forma suave, como uma canção antiga repetida ao longe. E então, lentamente, a menina fechou o caderno e estendeu a mão. A mulher hesitou por um segundo, mas aceitou o gesto. Tópico 11. O som da lembrança que desperta durante o sonho. A casa repousava em silêncio absoluto. Somente o tic-tac discreto de um relógio distante parecia insistir em lembrar que o tempo ainda existia. Ela respirava devagar, profundamente, e cada suspiro parecia se misturar com o ar do quarto, como se o ambiente inteiro estivesse aprendendo a dormir junto com ela. Mas havia algo diferente naquela noite. O sono que chegava não era comum. Era um sono leve, quase líquido. Uma entrega calma, como se mergulhasse em águas que a conheciam há muito tempo. O vento cessara. A lua ainda brilhava. Mas agora sua luz era mais suave, quase cinzenta, espalhando reflexos pálidos pelo chão de madeira. Ela se virou de lado, abraçando o travesseiro, e por um instante sentiu o toque de algo invisível, uma sensação delicada, como se alguém tivesse alisado seus cabelos. Não houve susto, apenas uma paz antiga, uma ternura que vinha de um lugar que o corpo lembrava, mas a mente já não sabia nomear. O som começou ali, tão distante que, no início, parecia apenas parte do sonho. Um som simples, repetitivo, doce. O estalar de uma cadeira de balanço. Devagar, o ruído cresceu, até que ela percebeu que vinha de dentro do próprio quarto. Ela abriu os olhos. A escuridão permanecia calma. E nada havia de ameaçador. O som, contudo, não parava. Era o mesmo ritmo de quando era criança. Aquele balanço antigo da casa da avó, que ficava perto da janela da cozinha. O som vinha acompanhado de outro, mais discreto, o farfalhar de páginas sendo viradas, como se alguém estivesse lendo em silêncio. Ela se ergueu lentamente, com cuidado para não assustar o que quer que fosse aquela presença suave. O caderno ainda repousava sobre o peito e as páginas estavam abertas. No entanto, o vento não soprava, e mesmo assim elas se moviam sozinhas uma após a outra, num compasso quase musical. Cada virada parecia seguir o mesmo ritmo do balanço invisível. O som da lembrança é o primeiro passo da volta, dizia uma voz distante. Não era uma voz que viesse do quarto, nem do sonho. Era algo que vinha de dentro, algo que ela reconheceu. Ainda que não pudesse explicar, a voz doce, firme e envolvente da avó, misturada ao som do tempo. Ela fechou os olhos, deixando que o som a guiasse. O estalar do balanço transformou-se num compasso. E o compasso virou uma melodia. Uma canção antiga, quase esquecida, que falava de uma janela, de uma menina e de um jardim que nunca envelhecia. De repente o chão desapareceu. Ela não acordou, nem dormiu, apenas flutuou. Sentia o corpo leve, sem peso, como se o som tivesse se tornado uma ponte que a conduzia suavemente entre dois mundos. O quarto se dissolveu. Em seu lugar, um campo. A grama se movia sob uma luz dourada, e o ar tinha o cheiro fresco da infância. Um aroma de terra molhada
pão recém-assado e flores do quintal. O som do balanço permanecia, mas agora vinha de um alpendre à frente, e lá estava ela, uma menina de tranças, rindo sozinha, empurrando o balanço com as pernas pequenas. A mulher observava de longe, sem coragem de se aproximar. Era como assistir a um filme projetado dentro da alma. Cada movimento, cada risada, cada sopro do vento trazia de volta lembranças que estavam adormecidas nas frestas do coração. A menina olhou para o lado. Por um instante, pareceu encarar diretamente quem a observava. O sorriso cessou. Os olhos se encheram de uma curiosidade inocente, mais intensa. E então ela sussurrou algo que o vento trouxe até os ouvidos da mulher. Você demorou para voltar. Aquela frase, simples e serena, fez o tempo parar. Tudo ao redor silenciou. O vento, o balanço até o som das folhas. A mulher tentou responder, mas as palavras não saíam. Não havia voz, apenas emoção. O corpo tremia levemente, não de medo, mas de reconhecimento. A menina voltou a sorrir. Saltou do balanço e caminhou até a varanda. Sentou-se ao lado de uma figura que, mesmo em meio à névoa do sonho, era impossível não reconhecer. A avó. Ela estava com o mesmo chale azul, o mesmo olhar paciente e acolhedor, e em suas mãos, o mesmo diário. A mulher se aproximou. O som do balanço recomeçou agora com um ritmo mais lento, embalando as lembranças que flutuavam pelo ar. A avó levantou o olhar e, mesmo sem dizer uma palavra, transmitiu algo que o coração entendeu. O tempo não separa, apenas dobra. O som do balanço se confundia com o som do vento, e os dois se tornavam um só. Era como se o universo inteiro respirasse dentro daquela harmonia. A avó abriu o diário e o papel brilhou em dourado. As palavras começaram a se mover sozinhas, e dela se ergueu uma voz serena, que não era mais humana, mas parte do próprio som do sonho. Toda lembrança é uma canção adormecida. Quando o coração escuta, ela desperta, e quando desperta, o tempo volta a sorrir. A mulher sentou-se no chão, aos pés da varanda. O balanço continuava a se mover devagar, rangendo de leve, como se embalasse o próprio silêncio. Ela sentiu o rosto umedecido. Não sabia se por lágrimas ou pela brisa que vinha do campo. A menina no balanço voltou a falar, com a voz que parecia feita de vento e inocência. Você precisa lembrar o som do jardim. Ela franziu o senho. O jardim? Tentou recordar, mas as imagens vinham fragmentadas. Pedaços de flores, o som de água correndo, o riso de alguém entre as árvores. A avó então fechou o diário, levantou-se e caminhou até ela. Tocou-lhe o rosto com ternura e disse, com um sussurro que ecoou entre as estrelas: o som é o fio. Siga o som, e o tempo se abrirá novamente. A mulher fechou os olhos e o mundo começou a dissolver-se outra vez. O som do balanço foi ficando distante, transformando-se num eco. O campo se apagou e o quarto voltou a surgir, primeiro em sombras, depois em luz. Ela estava deitada, o diário ainda sobre o peito. O relógio marcava a mesma hora de antes. Tudo parecia igual,
mas o som permanecia. Um som leve, contínuo, como se o balanço ainda se movesse, em algum ponto entre o sonho e a realidade. Ela sorriu, com os olhos ainda fechados. Sabia que não havia sido apenas um sonho. O som da lembrança havia despertado, e com ele, algo dentro dela também começava a acordar. Do lado de fora, o vento soprou de novo, breve e suave, tocando o vidro da janela. E por um instante, o som do balanço se misturou ao murmúrio do tempo, antes de desaparecer completamente, deixando apenas a calma, aquela calma profunda que antecede a próxima revelação.